Flamengo não aprovou o novo fiador do Corinthians por Hugo Souza, hein? Gabigol mudou de ideia e pode ter novo destino. Propostas para titulares do Flamengo saírem em 2025. E o jogo de ontem, Flamengo amassou o Galo o jogo inteiro, principalmente o primeiro tempo, mas o Everson estava iluminado e salvou o Galo de mais um vexame, salvou mais uma vez. E o Davi Luiz, que pegou a cobrança de pênalti do Alcaraz, bateu aquele pênalti ridículo. Inclusive o Davi Luiz é um dos que deve receber proposta para sair e é para time da Série A, para time rival do Flamengo. Todos esses detalhes logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, eu sou o Lucão Vital. Estamos aqui hoje para falar sobre alguns assuntos. O jogo do Flamengo de ontem, o Flamengo que ainda não aprovou o novo fiador do Corinthians por Hugo Souza. Corinthians que vem dando uma tranquilidade para variar, né? Já tá há meses dando uma tranquilidade para a torcida, mas o tempo tá acabando e cada vez mais fica mais provável o retorno de Hugo Souza em dezembro para o Flamengo. Além disso, vamos falar de algumas propostas que o Flamengo deve receber por jogadores, inclusive titulares, e que condições essas propostas devem ter, quais são as possibilidades delas se concretizarem, e além disso falar também do jogo de ontem. Gabigol foi no estádio, não foi de arquibancada como ele prometeu, a torcida chegou a dar uma cornetada nele, mas no fim das contas ele conseguiu o que queria, os holofotes. Vamos falar sobre todos esses detalhes, o pênalti perdido do Davi Luiz, logo depois do recado. Pega a visão, segue o Lucão no @LucãoVital no Instagram, no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Então, sobre o jogo de ontem, o Flamengo simplesmente amassou o Galo. O Galo não jogou, não respirou, o Flamengo jogou de uma forma sensacional, principalmente no primeiro tempo, e ainda por cima, se a gente levar em consideração a quantidade de desfalques que o Flamengo tinha, só deu o Flamengo. O Everson fez no mínimo umas 5 defesas difíceis no primeiro tempo, mas o Flamengo precisava concretizar aquilo em gol, transformar aquela quantidade, aquele volume de oportunidades criadas em gols, mas acabou não conseguindo. O Everson agarrou demais e ainda teve a questão do pênalti, que o Felipe Luiz, em entrevista depois do jogo, disse que os dois batedores de pênalti daquele jogo, dos jogadores que estavam em campo, eram Alcaraz e Davi Luiz, e que os dois eram os que treinam dentro dos 11 titulares, que eles seriam os caras para, no momento de um possível pênalti, decidirem quem estava melhor no momento e bater. Assim, Davi Luiz pegou a bola, ficou lá na marca esperando o momento de bater, o Alcaraz foi até ele, pediu para bater, mas o Davi Luiz assumiu e bateu horrivelmente o pênalti. Um pênalti que é basicamente o pênalti padrão para facilitar para o goleiro, que é meia altura, sem ser muito forte, e foi assim que ele bateu no canto esquerdo do Everson, que fez a defesa, mas tudo bem, assim, não dá para também crucificar por conta disso. O que eu acho que é necessário nesses casos é que, tudo bem, tem dois batedores definidos, dois possíveis batedores, ok, mas tem que ser determinado um primeiro batedor. Aí o Felipe Luiz falou também que o Davi Luiz já bateu pênalti até em final de Champions. Isso aí, meu amigo, ele não bate pênalti. Saiu ontem um comentário até no Twitter de um editor lá do GE, que disse que o Davi Luiz ele bateu 5 pênaltis na carreira inteira com bola rolando. Todos os outros foram em disputas de pênalti. E desses 5, com o de ontem, ele perdeu 3. Então não faria sentido nenhum ele ser priorizado em relação ao Alcaraz, que desde jovem, desde antes dos 20 anos, batia pênaltis decisivos na Argentina, bateu pênalti contra o Flamengo, quando o Racing eliminou o Flamengo na Libertadores. Então, se a gente for considerar só questão técnica, sem considerar liderança, experiência, tempo de casa, só questão de quem bate melhor pênalti, Alcaraz tinha que ser priorizado e acabou custando o jogo. O Flamengo levaria 3 pontos em vez de 1 e seria vitorioso nesse jogo, que jogou muito mais
mas muito mais do que o Galo. Sobre Gabigol, nesse jogo, ele que foi de camarote, porque depois de se reunir com a diretoria do Flamengo, optou por questão de segurança, em conjunto com o Flamengo, em ir de camarote e não ir de norte, de arquibancada, como ele tinha dito no Twitter, que ele mandou no tweetada ou no Instagram, nas redes sociais, depois do anúncio do Flamengo em suspendê-lo, em afastá-lo, e aí ele soltou essa nota dizendo que iria de arquibancada, mas deu pra trás, viu que ia dar problema, que não ia ser só elogio que ele ia receber na arquibancada, e optou por ir de camarote, foi cobrado pela torcida, mas em tom de zoação, tá? Não foi aquela cobrança com xingamento, com teor pejorativo, não. Foi mais zoando ele. E aí, seu canalha, não, safado. Falando em brincadeira, não foi... Seu pilantra, aliás. Não foi em tom de cobrança pesada, não. Foi mais na brincadeira mesmo. E uma notícia que saiu do pessoal que estava lá cobrindo o jogo em loco e que veio a informação da diretoria do Flamengo é que o Flamengo proibiu imagens do Gabigol no telão do jogo. Então continua essa briguinha de ego entre Flamengo e Gabigol. Flamengo, diretores do Flamengo e Gabigol, e ainda teve esse fator a mais aí. Proibiram imagens do Gabigol no telão para dar menos holofote do que ele quer ter nesse sentido, nesses episódios recentes aí do Gabigol no Flamengo. Mas isso aí não muda muito o fato de que ele tá conseguindo tudo que ele quer. O Gabigol tá tendo muito holofote, muito chamariz em todos os momentos, em todos os novos fatores, né, nesses capítulos agora da iminente saída dele do Flamengo. Inclusive, saiu uma nova entrevista do Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Ele não fala com todas as palavras, mas ele dá muito a entender que o Santos está bem avançado nessas negociações com o Gabigol. Ele deu esses detalhes sobre a proposta, falou que ofereceu de fato 2,5 milhões de salários, já contando com salário e luvas para Gabigol. Mas o fator aí que gera um aumento relativamente grande do salário dele é a questão dos 20 gols na temporada. Se ele fizer 20 gols, ele ganharia mais 10 milhões de reais por temporada no Santos. Isso faz a remuneração dele poder chegar a 40 milhões de reais por ano. E aí o Marcelo Teixeira falou, a proposta está com eles ainda não me deram um sinal positivo, mas eu estou confiante, estou otimista, e em nenhum momento eles me disseram que estavam acertados com clube algum. Então, eu estou otimista e já aguardo o Gabigol em janeiro para fazer a pré-temporada com o Santos. Essas foram as palavras e isso tudo faz a gente entender que ele pode estar mudando de rumo aí, principalmente por ser o time que revelou ele. Então, existe realmente essa chance do Gabigol ir para o Santos e não para o Cruzeiro, como vem sendo noticiado. E se tratando de Gabigol, a gente sabe que enquanto não tiver assinado, tudo determinado, tudo pode mudar, porque ele gosta todo esse burburinho aí, de estar na mídia, todo mundo falando dele todo dia. Então, por essa declaração aí do Marcelo Teixeira, do presidente do Santos, a gente pode desconfiar que realmente ele pode estar mudando aí de rumo, beleza? E aí, falando ainda de Gabigol, Felipe Luiz deu entrevista depois do jogo, deu uma passada de pano na questão do afastamento dele, falou que tá na conta do Marcos Braz, falou que o Marcos Braz se pronunciaria no momento oportuno, tirou da conta dele a questão do afastamento, mas tudo leva a crer que todas as declarações que os jornalistas deram, que vieram da diretoria, são verdade, só que o Felipe Luiz, é claro, ele não tem porquê ficar atacando mais lenha na fogueira e fazer a polêmica continuar. E, além disso, saiu um vídeo aí que vazou do momento da comemoração da Copa do Brasil, em que os jogadores estavam lá para receber o troféu, e um torcedor foi pedir uma foto pro Gabigol e ele ignorou, simplesmente saiu. O torcedor deu o celular ali pro Alan tirar a foto deles, mas ele simplesmente ignorou e saiu. E é mais uma atitude que dá para se esperar do Gabigol, que por mais que seja um momento que ele não esteja 100% satisfeito,
negar uma foto assim, que não é nem aquela questão, aquele momento de confusão, que você tá lá, com um monte de gente em volta, e você negar uma das fotos porque já tirou 10 fotos, ainda vai. Mas ele sozinho ali, parado, simplesmente ignorou o cara e saiu. Não deu ideia nenhuma pro torcedor. E nessas horas que a gente... É inevitável fazer comparações. Você imagina isso de Zico, de qualquer ídolo das antigas do Flamengo ou ídolo atual, alguém fazer isso dessa forma com o torcedor? Não faz sentido nenhum. E o Gabigol, ele acaba perdendo cada vez mais esse carinho. Ele é ídolo, ele entregou muito pro Flamengo em relação a títulos, mas tem 2 anos que ele vive de lampejos para ir renovando o crédito com a torcida e de uma forma, assim, bem fazendo nada demais, assim. Ele fez 2 gols no primeiro jogo da final, com certeza foi importantíssimo pro título, mas só por causa dos 2 gols. Ele não fez mais nada, em nenhum momento, há pelo menos 1 ano, 2. E o Tite tem uma parcela muito grande de culpa nessa falta de desempenho dele, mas ele já não estava desempenhando, inclusive com outros treinadores. Então, acho também que ele continua querendo se colocar acima do clube com essas atitudes. Então vamos mudar agora de assunto. Vamos falar de possíveis saídas de jogadores do Flamengo, inclusive titular, agora nessa próxima janela. O Sampaoli, ele foi contratado lá pelo Rennes, na França, e já pediu jogadores do Flamengo. Quem são os jogadores? Fabrício Bruno e Gerson. Ele, que na última vez, quando foi pro Olympique de Marseille, lá da França, ele levou o Gerson também. Gerson jogou muita bola com ele lá na França, só que depois o próprio time inteiro começou a cair de desempenho. O Sampaoli foi demitido e aí o Gerson acabou perdendo espaço, e aí foi pro banco. O desempenho caiu porque ele não jogava e acabou também saindo do Marseille. Então, o Sampaoli quer o Gerson e também quer Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, que já recebeu proposta do mesmo Rennes e o Flamengo negou. Eles ofereceram 14 milhões de euros e o Flamengo negou pelo Fabrício Bruno. O Flamengo que depois aceitou uma proposta da Inglaterra por ele, com valores próximos, um pouquinho acima, mas aí foi o Fabrício Bruno que não aceitou, porque o salário que ofereceram por lá era menor ou igual do que ele recebia no Flamengo. No Flamengo ele já estava com o nome consolidado, estava com convocações recorrentes para a seleção brasileira, então ele acabou optando por não ir para lá, para a Inglaterra. Agora, como o Flamengo já negou 14 milhões de euros, que beiram aí 90 milhões de reais pelo Fabrício Bruno, entende-se que se o Rennes quiser tentar contratá-lo, tem que ser por um valor maior do que esse. Então, para chegar para conversar, ele já tem que chegar aí com no mínimo 15, 16, 17, 18 milhões de euros para o Flamengo começar a cogitar uma conversa. Lembrando que o Fabrício Bruno já declarou algumas vezes que é um sonho dele, uma vontade de jogar na Europa. Hoje em dia, eu não vou também julgar o sonho do Fabrício Bruno, mas hoje em dia, se a gente for pegar no papel, jogar no Flamengo, jogar na Europa, só vale mais a pena jogar na Europa se for para aqueles times top de linha. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, esses times muito no alto da cadeia das maiores ligas da Europa por conta de salários, moeda também, né? Porque tudo bem que no Brasil tudo se baseia no euro para fazer as contratações, mas por lá os salários são assim também, são mais altos. Agora, ele no Brasil, ele já tem um bom salário e ele tem o holofote que ele precisa para receber as convocações recorrentes. Dependendo do time que ele vá na Europa, ele acaba sumindo do olhar do Dorival e acaba não tendo as mesmas convocações, a mesma quantidade, a mesma frequência de convocações. Então, é um caso e que ele precisa avaliar. E o terceiro nome que foi falado, além dos outros, tá? O Wesley já tem aí pelo menos 3 times cogitando fazer proposta por ele. O
Até o Chelsea agora também demonstrou interesse, que foi no vídeo que a gente comentou que poderia entrar numa negociação aí de troca de um valor pelo Wesley mais o David Washington. Mas o Wesley já é um caso que a gente já tá sabendo. Agora, a última que saiu foi que um setorista do Corinthians soltou que o Davi Luiz já negocia com o Corinthians para 2025. O Corinthians está buscando um zagueiro de mais nome, até citou já Marquinhos, alguns outros zagueiros que eu acho que é mais uma jogada, mais uma, né, do Corinthians de marketing para a torcida ficar empolgada, mas já o Davi Luiz talvez seja um nome mais viável porque não teria valor a ser pago para o Flamengo. Seria só acerto de salário e aí sim poderia fazer sentido o Corinthians contratá-lo por conta dessa questão aí da despesa menor por não ter que ressarcir o clube atual do jogador. Então, a notícia é essa, que o Corinthians negocia com o Davi Luiz, não deram maiores detalhes sobre valores de salário, tempo de contrato. Acredito que o Davi Luiz queira tentar, para o clube que ele vá, mais de 1 ano de contrato, porque é bem provável até que o Flamengo ofereça mais 1 ano para ele. Mas aí sim algum outro time oferecer um salário compatível ao que ele recebe no Flamengo e uma duração maior, aí entra mais forte na briga, aí existe uma possibilidade maior dele sair, beleza? Então, último assunto agora aqui, Corinthians com Hugo Souza. Continua essa novela do Corinthians com Hugo Souza. Corinthians que saiu até no GE uma matéria, temos um novo fiador, vamos resolver tudo com Hugo Souza já com esse novo fiador. Até o momento, o Flamengo não recebeu nada, nenhuma informação direta do Corinthians, nada oficial. E o Corinthians sabe que para que seja feito o negócio parcelado, tem que haver a aprovação do Flamengo do fiador. Então, se o Corinthians já tivesse tudo acertado com esse novo fiador para garantia bancária, ele já teria mandado pro Flamengo, porque ele ganharia tempo. O Corinthians tem até o dia 30 só para sacramentar o negócio todo. E o Flamengo precisa aceitar o fiador. E aí, não vai ser só o Flamengo receber a informação e dizer sim ou não. O Flamengo, quando receber essa informação do novo fiador, ele vai avaliar, ele vai estudar esse banco, vai ver se faz sentido realmente aceitar, se não tem riscos, como aconteceu com o caso do Mateuzinho. Então, o Flamengo já disse que não recebeu nada, nada. E ainda tem um outro fator aí, e agora foi uma notícia, uma entrevista dada pelo Vinícius Cascone de novo, o diretor jurídico do Corinthians, sobre a questão do transfer ban. Ainda não está resolvido o transfer ban do Corinthians. O Vinícius Cascone deu uma entrevista para variar, né, no mesmo tom que dá o Augusto Melo, falando assim, tá tudo certo, a gente tá negociando com o Balbuena e o empresário dele e acredito que a gente vai resolver logo esse problema. Não, mais uma vez, não dando datas. E foi a mesma coisa que ele falou há 2 semanas atrás. E o Augusto Melo dizendo também que tá tudo certo, vamos resolver. Há meses atrás ele falava isso. Início do mês ele falava isso, na época do confronto entre Flamengo e Corinthians, que eles iam pagar os 500 mil pelo jogo. Não, tá tudo certo, tá tudo resolvido, a gente vai pagar os 800 mil euros e já tá tudo resolvido. Tá tudo já nos planos do nosso financeiro. Tá, aí chegou no dia, não deu nada. Aconteceu nada, ele errou a data e tá até hoje se desenrolando essa novela. Então, muita calma quando o torcedor do Corinthians for ouvir essas declarações de Augusto Melo, de Vinícius Cascone, de Fabinho Soldado, que tá entrando na mesma linha. E o Fabinho foi até mais comedido quando ele foi questionado sobre o transfer ban. Ele falou, olha, sobre isso eu passo a palavra pro Vinícius, que é o nosso diretor jurídico. E aí ele chegou falando isso. Olha, tá tudo certo. E aí quando se diz tá tudo certo, significa o quê? Já chegamos num consenso e só falta agora executar o pagamento pra gente fechar essa questão. Aí ele complementa a frase do tá tudo certo com estamos continuando a negociar com o Balbuena e o empresário e esperamos resolver logo. Então, não tá nada resolvido, não tá nada certo. E lembrando que
O Corinthians só deve fazer qualquer tipo de movimento pelo Hugo Souza depois de se safar da punição da FIFA do transfer ban. Por quê? Se ele compra o Hugo Souza, ele não pode usar no ano que vem. Se ele acerta lá tudo com o Flamengo, paga à vista, o Flamengo aceita tudo certinho, chega em janeiro, ele não tem como inscrever o Hugo em campeonato nenhum. As inscrições que o Hugo tem hoje com o Corinthians são para os campeonatos desse ano. Então, se o Corinthians ainda tiver com a punição do transfer ban e o Hugo passar a ser jogador do Corinthians, ele não pode ser inscrito em nada no ano que vem. E aí, como eu disse, se acontece uma situação dessas, normalmente o empresário do jogador vai até a FIFA e pede a rescisão unilateral. Na mesma hora, dizendo, olha, o jogador tem contrato com esse clube, mas ele está impossibilitado de atuar por conta de uma punição que o clube sofreu. Quero a rescisão unilateral. E a FIFA normalmente é rápida nessas decisões, em questão de dias já dá a rescisão para o jogador e o jogador sai sem custo nenhum. Não paga um centavo para o Corinthians e sai. Por isso o Corinthians só pretende fazer esse movimento, essa compra do Hugo Souza, depois de resolver a questão do Balbuena do transfer ban. Beleza? Por hoje era isso. Lembrando a vocês, para curtir o vídeo, para ativar o sininho das notificações, para se inscrever aqui no canal também. Muita gente assistindo o vídeo. O vídeo de anteontem tá batendo 23 mil visualizações. E a gente tá batendo nem 3 mil seguidores ainda aqui no canal. Vamos continuar aqui a movimentar mais, a se inscrever, a ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, curtir, comentar o que você acha de todos esses assuntos e também me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii, beleza? Valeu, até a próxima, abraço! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.